Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito ministrou no meu coração essa semana, quando eu estava relendo um livro chamado Não Andando com Tanque Vazio. Esse ano, 2020, foi um ano de muito esgotamento. Eu tenho encontrado, atendido muitas pessoas esgotadas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu tenho inclusive dito, ministrei aqui já algumas vezes, que o distanciamento social tem produzido em muitas pessoas um distanciamento espiritual, que talvez as pressões desse tempo difícil, as tensões, os medos, as preocupações, tem inclusive esfriado a fé de alguns e mais, tem levado muitas pessoas a um esgotamento emocional, físico, tem aumentado muito o número de pessoas em depressão, em ansiedade, em sofrimento em função de diferentes dores. Por isso, hoje eu queria falar sobre a necessidade de se reabastecer constantemente. E no livro que eu mencionei, do pastor Wayne Cordeiro, ele relata que ele viveu um momento de esgotamento, que ele foi ao extremo, ele perdeu as suas forças, entrou em depressão, teve sentimentos, teve pensamentos de suicídio, teve, enfim, uma crise. E ele relata então o que ele fez, quais as lições que ele tirou daquele período para seguir em frente. E ele usa uma metáfora muito bacana, que é a metáfora de um tanque de combustível. Paulo, ele diz o seguinte: assim como um carro não consegue continuar andando sem combustível, nós também não conseguiremos se não nos reabastecermos. Então ele usa essa metáfora, essa analogia. Assim como um carro precisa se reabastecer para continuar andando, nós também precisamos nos reabastecer para continuarmos vivendo. E meus queridos, talvez muitos de nós estão andando com o tanque vazio. Eu me lembro, uma vez, eu estava com um irmão aqui da nossa igreja, no passado, e ele estava andando com o carro ali, com o tanque quase vazio, estava ali, aquele sinal vermelho aceso, piscando, o ponteiro lá no fim, e ele foi andando, achou um posto, entrou no posto e foi reabastecer. Pensei bem, vai agora colocar aí uns R$50 de gasolina, Ele pediu R$5 de gasolina, e aí o frentista olhou para ele e falou assim com o colega: o cara tem um carrão desse e não tem dinheiro para pôr gasolina. E nós ficamos rindo ali dentro, porque ele tinha só R$5 para botar de gasolina naquele carro. Bom, ele continuou com o botão vermelho. Às vezes nós somos como esse amigo, que está andando com a luz vermelha piscando, dando sinais, dando indícios de que você está se esgotando, mas você continua repondo R$5 de gasolina. Põe ali, o mínimo, 1 litro de gasolina, e você segue andando. Só que, meus irmãos, uma hora não vai ter posto, uma hora vai acabar o combustível, você vai ficar pelo caminho. Por isso que nós temos uma necessidade de constantemente nos reabastecermos em Deus, reabastecer a nossa alma, o nosso físico, o nosso corpo, enfim, a nossa vida. Todo ser humano possui algumas necessidades básicas, que são diárias. Por exemplo, todo mundo necessita se alimentar diariamente, se hidratar, descansar, Há uma série de necessidades básicas que, se você não observar, vão cobrar caro, vai mandar uma fatura para você pagar, você vai ficar doente, vai ficar esgotado. E assim também é do ponto de vista espiritual. Nós também temos necessidade de reabastecermos as nossas forças espirituais, para que a gente não venha esfriar na fé, se perder, se distanciar de Jesus, enfraquecer. E também para que a gente possa continuar a vida de forma saudável, completar a nossa missão nessa terra. E o apóstolo Paulo escreveu
ao jovem Timóteo uma palavra que hoje eu quero dividir com você, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Uma palavra importante, atual, necessária, que você não esqueça desse ensino bíblico, que fala o seguinte: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Ou seja, o texto começa dizendo o seguinte: cuide de você, né? Se você não cuidar da sua saúde, do seu corpo, das suas emoções, do seu coração, ninguém vai cuidar no seu lugar. Cuide de você. E mais, quando eu não cuido de mim, não sou apenas eu que me prejudico, eu prejudico quem está perto de mim. Olha o que fala o texto: continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo, como aqueles que o escutam. Ou seja, se eu não cuidar de mim, além de eu prejudicar a mim, eu vou prejudicar a quem está perto, a minha família, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, enfim, eu vou prejudicar outros. Quando um adoece, adoece quem está em volta. Quando um para, outros são prejudicados. Por isso que nós precisamos nos reabastecer, para que nenhum de nós venha ficar pelo caminho. Então eu quero trazer para vocês algumas sugestões bem práticas, para ajudar você a entender isso. Primeira sugestão prática, para você se reabastecer: encontre um ritmo sustentável no seu trabalho, nas suas tarefas. Não assuma compromissos que você não vai dar conta. Tenha uma agenda sustentável. Ninguém consegue dormir tarde todo dia e acordar cedo todo dia. Ninguém consegue ficar sem se alimentar corretamente por muito tempo. Ninguém consegue fazer uma série de coisas importantes se você não se programar para fazê-las. Então encontre um ritmo sustentável. Outra coisa, não assuma compromissos que você não vai dar conta. Nós temos tido, meus irmãos, eu observo muita gente com dificuldade de completar aquilo que ele se propõe a fazer. Tem muita gente que começa um curso e não termina. Tem muita gente que começa um propósito e não vai adiante. Tem muita gente que começa uma dieta e não vai adiante. Tem gente que começa, enfim, um plano e não leva aquilo adiante. Nós temos que encontrar meios de levar adiante aquilo que nós iniciamos. Ou seja, escolha compromissos que você vai poder levar adiante, que você não vai ficar deixando ele pelos caminhos. Outra coisa, lembre-se que a sua vida é muito mais parecida com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. Então não adianta você sair com muita velocidade, com muito afã, correndo muito, e depois não ter energia para continuar. Ontem, por exemplo, teve aqui um futebolzinho, aqui dos jovens da igreja e alguns velhos como eu, né? E aí o nosso time saiu correndo muito, mas cansou. E no final, o outro time ganhou, porque o meu time, os caras cansaram, né? E ficaram tudo ali com falta de ar. Então não adianta correr demais no início, e você não ter fôlego para ir até o fim. A vida, meus irmãos, você vai ser lembrado pela forma como você termina, e não pela forma como você começa. Lembre-se disso. Não adianta você viver 50 anos bem, 60 anos bem, e depois fazer algumas bobagens, e terminar a vida sendo lembrado pelas mancadas, pelas bobagens, pelas trapalhadas que você cometeu no final da sua vida. Então você precisa ter um ritmo sustentável, mirando completar a jornada, dosando energia. Para você fazer isso, você precisa ser capaz de se autogerenciar, liderar a si próprio. Se você não gerencia bem as suas coisas, você não vai conseguir entregar o que você prometeu. Se você não gerencia bem a sua agenda, o seu tempo, as suas escolhas, as suas prioridades, você vai ser refém do que os outros pedem para você fazer. Você vai se frustrar por não fazer aquilo que você queria fazer. Muitas vezes,
eu terminei o meu dia frustrado, porque eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer, mas eu fiz o que era urgente, eu fiz o que os outros queriam que eu fizesse, eu não gerenciei bem o meu tempo, e aí eu acabei não fazendo o que era importante. Então gerencie bem a si próprio, as suas escolhas, a sua agenda, o seu tempo, aprenda a dizer não para algumas coisas, aprenda a ter foco naquilo que você faz. Por vezes, você demora muito para fazer alguma coisa, porque você está se distraindo demais com outras coisas, tem muitas coisas roubando a sua atenção, sabe, aquele telefone apitando, aquele WhatsApp que tu olha de minuto em minuto, você não vai conseguir fazer nada, se você ficar perdendo a sua atenção com aquilo. Então aprenda a gerenciar o seu tempo, a não ser refém das urgências, mas a gerenciar bem as suas tarefas e prioridades. Uma outra coisa importante nesse processo de se reabastecer, identifique com clareza aquilo que esvazia o teu tanque. Tem algumas coisas, Priscila, que nos desgastam mais do que outras. Tem algumas coisas que, por exemplo, nos drenam energia, outras nem tanto. Eu, por exemplo, descobri que tem duas coisas que drenam muita energia na minha vida. Uma delas, lidar com muitos problemas. Tem dias, meus irmãos, que eu não lido com quase nenhum problema, mas tem dias que os problemas vêm em fila, sabe, em fila, um atrás do outro. Nesses dias que eu tenho que lidar com muitos problemas, sejam meus ou de terceiros, aquilo me desgasta fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, num nível elevado, muito mais do que outros dias, porque foi um dia de lidar com tensões, com problemas, com conflitos. Outra coisa que eu descobri, que também drena muito a minha energia, frustração, tem a ver comigo. Quando eu me frustro, que algo não foi como eu imaginei, algo não saiu como eu queria, aquilo parece que fura o meu tanque e drena. Então, meus irmãos, eu preciso saber essas coisas que drenam as minhas energias, a minha alegria, o meu entusiasmo, a minha paciência, o meu domínio próprio, para que quando isso acontecer, eu possa ter imediatamente o passo seguinte, que é identificar o que vai encher o meu tanque, porque eu vou precisar me reabastecer logo, porque eu fui drenado, levaram as minhas forças. Então eu descobri que na minha vida, algumas coisas que repõem energia são, uma delas, uma boa conversa, ter uma boa conversa com alguém especial, com alguém que eu gosto, com alguém que eu tenho empatia, eu tenho confiança, uma boa conversa, seja com um conselheiro, com um mentor, com um amigo, enfim, com a esposa, uma boa conversa, uma conversa para falar sobre o que me frustrou, o que me cansou, sobre a vida, sobre o propósito, enfim, eu saio de uma conversa muitas vezes revigorado. Outra coisa que também me ajuda muito a repor energia, a encher o meu tanque, um bom tempo com Deus, uma boa leitura bíblica, uma boa leitura de um livro inspirativo, uma boa pregação, um bom louvor, um bom tempo de oração, como isso me renova, me dá forças. Ontem eu estava meio desgastado lá de tarde, daí eu saí para dar uma caminhada, e eu fui ouvindo uma pregação antiga que estava lá no YouTube, eu fui ouvindo ela, e meus irmãos, o meu tanque foi enchendo, eu voltei para casa com o tanque cheio, glória a Deus. Eu também descobri que correr, fazer atividade física, esporte, também me dá energia, me reanima, me faz bem para o meu corpo, para a minha cabeça. Então às vezes eu vou correr, e enquanto eu corro, Deus fala comigo, eu tenho boas ideias, eu tenho bons pensamentos, eu me resolvo, eu respiro melhor, enfim, eu volto daquela corrida melhor do que eu estava. Às vezes um bom descanso, um bom sono também me ajuda a repor as minhas energias. Às vezes um bom tempo de intimidade com a minha esposa, tempo de carinho, de afeto, de romance, enfim, também
enche o tanque. Então nós temos que descobrir quais são as coisas que enchem o nosso tanque, que nos repõem as forças, porque eu vou precisar delas, quando o meu tanque começar a ficar esvaziado. Então identifique isso. Agora, tão importante quanto estar com o tanque cheio, é saber o propósito disso. Ninguém, por exemplo, Elias, enche o tanque do carro para guardar o carro em casa. Ninguém enche o tanque do seu carro e não vai usar o carro. Não, eu encho o tanque quando eu vou usar o meu carro, eu vou viajar, eu vou trabalhar, eu vou andar bastante, então eu encho o tanque. Assim também é na vida, eu encho o meu tanque para cumprir um propósito de vida, eu encho o meu tanque para poder completar a minha missão de vida. E aqui, meus irmãos, eu quero lembrar você, que em Atos capítulo 20, verso 24, há um texto que eu me identifico muito com ele, que fala o seguinte: mas eu não dou valor à minha própria vida. Agora presta atenção nessa frase, o importante, diga comigo, o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Meus queridos, preste atenção nessa frase. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me confiou. Todos nós temos um alvo: completar a missão que Deus nos deu. Como dizia lá o Capitão Nascimento, né? Missão dada, missão cumprida. Pois bem, você tem uma missão de vida, que não é igual à minha, mas é a sua missão, e ela está alinhada com um propósito geral de Deus. Deus deseja que todos, por exemplo, façam discípulos. Deus deseja que todos multipliquem a si mesmo. Deus deseja que todos tenham com Cristo um relacionamento de fé. Enfim, Deus deseja que todos amem ao próximo. Enfim, há uma série de tarefas da nossa missão que todos nós temos que cumprir. E é importante que você compreenda, olha só o que eu vou te falar agora, preste atenção nisso, que você compreenda que a tua missão tem diferentes níveis e áreas. Tu tem sim um papel dentro de casa com a tua família, claro que tem, de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, ok, isso faz parte, mas não é só isso. A missão, ela transcende a tua casa, e ela entra onde? Na cidade onde você vive, na sociedade onde você está inserido. Na sociedade, tu também tem uma missão, de fazer a diferença, de cooperar, de construir. E agora, a missão não termina apenas na cidade, mas ela se espalha pelo reino de Deus, ela vai além da cidade, tem uma dimensão espiritual. A minha missão é cooperar com Deus também no mundo. Se eu tenho que cooperar com a minha família, com a minha cidade, eu também tenho que cooperar com a missão de Deus no mundo, de salvar e buscar os perdidos, de fazer discípulos, enfim, de cooperar com Jesus. Ou seja, a minha missão tem diferentes lugares, diferentes abordagens, e elas conversam entre si, estão ligadas, não é uma coisa ou outra, elas se misturam, se encontram, conversam entre si. Por exemplo, a minha missão pessoal de vida, que eu entendi de Deus, que é a minha missão, que eu digo que é o meu propósito, que é o que eu procuro observar para a minha vida, é o seguinte: cooperar com Jesus, para fazer discípulos. Eu quero fazer discípulos dentro de casa, na cidade, no mundo, onde eu puder, expandir igrejas. Eu quero me envolver com igrejas, com essa igreja e com outras, expandir, cooperar, me envolver para que as igrejas se fortaleçam e se espalhem pelo mundo. Quero apoiar pessoas da minha casa e de fora da minha casa, quero apoiar gente,
visando o quê? Transformar o mundo, a partir do lugar onde eu existo, onde eu vivo, onde eu estou. Essa é a definição da minha missão de vida. Ela tem diferentes abordagens, estratégias, responsabilidades, enfim, mas eu quero fazer isso, eu quero cooperar com Jesus nisso, em fazer discípulos, apoiar igrejas e apoiar pessoas. E eu creio que quando eu ajudo uma pessoa, quando eu gero um discípulo, eu estou mudando o mundo daquela pessoa. Aquela pessoa não vai mais viver no mesmo mundo, ela vai ter um novo mundo, uma nova vida. E eu estou mudando o mundo a partir da minha realidade. Quando eu consigo apoiar uma igreja, eu estou mudando o mundo a partir daquele ambiente. Quando eu apoio um novo discípulo, eu mudo o mundo dele, da sua família, de outras pessoas. Então, meus irmãos, eu preciso saber qual é a missão da minha vida. E eu quero ter energia para fazer o quê? Para completar a minha missão. Meus irmãos, por que você quer viver 80 anos, 90 anos, 70 anos, 100 anos? Por quê? Bem, eu quero viver 80 anos, 90, sei lá quanto tempo for possível, para cumprir a minha missão. Não quero viver só por viver. Quando eu perder a consciência da minha missão, ou não ser capaz de fazer a minha missão, bem, eu vou dizer, Deus, pode me levar. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Agora, enquanto eu puder cooperar com Jesus, para fazer discípulos, expandir igrejas, apoiar pessoas, bem, eu quero ter saúde para fazer isso. Eu quero ter energia, quero ter boa vontade, quero ter ânimo, quero ter disposição, quero ter boas ideias, quero ter, enfim, recursos financeiros, recursos pessoais, para cooperar nisso. Porque isso vai dar sentido para a vida. Agora, meus irmãos, se é verdade que nós temos que nos reabastecer, e se é verdade que temos que nos reabastecer para completar a missão, é importante que a gente use o combustível certo. No posto, né, por exemplo, tem vários tipos de combustível. Tem o gasolina comum, aditivada e a Power, a Pódio, né, aquela mais cara, né. Tem diferentes tipos de combustível. Tem aqueles também, tem aqueles combustível adulterado, né, aqueles fake, que tu põe ali e acaba estragando o carro. Então nós precisamos de um combustível de alto desempenho. E eu creio, à luz do que a Bíblia diz, que o combustível de alto desempenho é andar na presença de Deus. Deus é o nosso combustível de alto desempenho. Em Jesus nós somos reabastecidos com o melhor combustível. Alguns, por vezes, tentam encher o tanque com um combustível adulterado. Olha para mim agora aqui e guarda o que eu vou te falar. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, que Deus colocou no homem o anseio pela eternidade, o desejo de andar com Deus. Agora, o grande erro de muitas pessoas é que eles têm esse anseio, esse vazio, essa busca, e eles tentam preencher isso com coisas que não são eternas, com coisas que não são de Deus. Ele tenta encher esse vazio com entretenimento, com promiscuidade, com comida, com drogas, com, sei lá, outras coisas, com trabalho, e isso não resolve, não preenche. Continua ansiando por algo diferente, por algo especial. E aí tu procura em outra pessoa, procura em outro emprego, procura em outro canal de televisão, procura no YouTube, procura no Netflix, procura não sei aonde, e não encontra, porque o anseio é pela eternidade, o anseio é pelas coisas de Deus. Enquanto o homem não encontra isso e não preenche isso, ele vai ficar usando combustível adulterado, combustível que não vai levá-lo aonde ele tem que chegar. O profeta Isaías fala o seguinte: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador de toda a terra, nem se cansa, nem se fadiga, sua sabedoria é insondável. Agora sublinha essa frase:
Ele, Deus, Jesus, dá forças ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os moços perdem as suas forças e caem, mas os que esperam no Senhor sempre renovam as suas forças. Amém, gente? Concorda com isso, amém? Sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as suas forças. Se você concorda com isso, diga amém. Obrigado, Jesus. Sim, tu és aquele que renova as minhas forças. Creia nisso. Em Deus nós nos reabastecemos, meus irmãos. Procure se reabastecer em Deus. Ele dá forças ao cansado. Sabe aquele dia que tu acorda cansadão, que sair da cama é difícil, que as pernas estão pesadas, que os ombros estão pesados? Lembre-se, Senhor, tu prometeu que dá força aos cansados, multiplica as forças de quem está sem vigor. Eu preciso disso agora, em nome de Jesus. Comece seu dia fazendo isso, se reabastecendo em Deus, cantando, lendo a palavra, encorajando uns aos outros, trazendo à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá força, agradecendo a Deus pelo que Ele te deu. E assim você vai se reabastecer. E assim você vai ser empoderado. Eu gosto muito dessa expressão, empoderado. O verdadeiro empoderamento vem do Espírito Santo. Quando eu entendo que eu estou cheio dele, e ele vai guiar minha vida, vai controlar minha vida, vai controlar as minhas emoções, vai controlar as minhas escolhas, vai me dirigir pelo caminho certo. Isso é ser empoderado pelo Espírito, é ser guiado pelo Espírito. Efésios capítulo 5, diz o seguinte: não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra neste caminho. Qual o caminho? O do vinho? Não, o caminho de se encher de qualquer outra coisa que não seja Jesus. Agora, quando eu me encho do Espírito Santo, aí sim, aí eu sou satisfeito, aí eu tenho satisfação, aí eu tenho plenitude, aí eu estou reabastecido. Meus queridos, se reabasteça em Jesus, amém? Se reabasteça em Jesus. Eu tenho visto, infelizmente, algumas pessoas cheias de si mesmo, outras cheias de pecados, outras cheias de ressentimentos, outras cheias de ansiedade, outras cheias de outras coisas. Mas o que eu mais anseio, o que eu mais quero ver nessa igreja como pastor, é ver pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de Jesus, reabastecidas por Ele, constantemente, buscando em Jesus se encher diariamente, continuamente, porque assim nós seremos homens e mulheres empoderados, cheios do Espírito Santo, cheios de vida, e vamos conseguir completar a missão que o Senhor nos confiou. Que você escolha nesse dia se reabastecer, que você decida diariamente encher o seu tanque emocional, espiritual, na presença de Jesus, que Jesus seja o combustível que preencha o seu tanque, a sua alma, em nome e no poder de Jesus, amém e amém.